Bom dia a todos, vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Eu espero que você esteja bem. Acaso você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, compartilhe, deixe seu like, convide os seus amigos a estudar o grande conflito. Se você tem algum amigo, algum parente, algum familiar, divulgue na rede aí de transmissão de vocês, nas suas redes sociais. A gente vai entender um pouquinho do grande conflito. Como é que começou esse mal que se iniciou no céu? Será que Deus fez um demônio? Será que Deus planejou toda a maldade? Será que é isso que aconteceu? A gente vai entender durante esse trimestre o grande conflito. E eu convido você a acompanhar, a fazer uma leitura junto com o nosso estudo do livro da História da Redenção de Ellen White. Você vai entender mais um pouquinho do que do que se passa, do que se passou, né? Do que aconteceu, e a gente vai crescendo aqui na graça e na sabedoria. Então vamos lá, uma guerra no céu. Lembra que eu falei para você que houve uma guerra no céu, houve uma peleja, houve luta, a Primeira Guerra Mundial foi no céu. Que terrível que não foi. Eu não sei qual foi as armas usadas, mas houve guerra, houve peleja, conflito. Apocalipse 12, versículo 8 ao versículo 9 diz assim: a gente já leu ontem, eu vou ler só para a gente entender mais um pouquinho. E todavia não prevaleceram e nem achou mais lugar no céu. E foi expulso, o verso 9. E foi expulso o grande dragão. Lembra do dragão? A antiga serpente, que se chama quem? Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Quer dizer que Lúcifer, então, ele foi atirado para a terra, ele e os seus anjos? Será que Deus não poderia ter mandado ele para algum outro lugar? Por que será que ele não achou morada em outro lugar? Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus, houve um conflito e Deus, Miguel e os seus anjos, Cristo, ele batalha com os seus anjos que ficaram do lado dele e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E a Bíblia diz aqui que ele foi expulso para a terra. Mas eu quero chamar a sua atenção que o único lugar onde ele achou que ele conseguiu enganar, infelizmente, foi Eva. Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Satanás, quando foi expulso do céu, ele tentou, eu não sei se você sabia, mas não existe só o nosso planeta Terra habitado. Existem outros planetas habitados, outros planetas que não caíram na armadilha de Lúcifer, outros planetas que choram ao ver o nosso sofrimento, outros planetas não abriram a guarda e não caíram na maldade. Mas infelizmente, Satanás ele desceu para a terra, aonde Adão e Eva estavam governando. Adão era governante da terra. Ele era o representante da terra. Lembra no livro de Jó, quando tem uma passagem que fala que havia um concílio, né? Uma reunião entre os filhos de Deus, que ali representa os filhos celestiais. Estava tendo um concílio de cada representante de cada mundo. E quem que se acha presente lá? Por que o diabo foi lá? Porque Adão deu a legalidade para ele. E ele se acha dono. Por isso que ele foi lá. E Deus pergunta, né? De onde tu vens? Vem de rodear a terra. Então Satanás ele se apresentou como representante da terra. Porque Eva caiu,
Adão e Eva. Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Aqui no livro na parte de Ezequiel, pega a sua Bíblia, é muito importante a gente ver isso. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 15. Vamos lá? Aqui é uma descrição aqui de Lúcifer. Diz assim, eu vou ler do verso 13. Diz assim, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda. Olha o que diz aqui. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito tu eras nos teus caminhos, desde o dia em que se foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus, lembra quando eu disse, será que Deus fez um demônio? Deus não fez um demônio. Lúcifer era um querubim da guarda. Lembra da Arca da Aliança, onde existem dois querubins, os querubins da guarda, que guardam a Arca da Aliança, onde existe ali os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná? Satanás, ele sabe sobre a lei de Deus. Satanás era um querubim da guarda. Satanás sabe da lei de saúde. Satanás, ele conhece mais a Bíblia do que eu e do que você. É por isso que ele engana milhares de pessoas usando a Bíblia, distorcendo a Bíblia, porque ele é um conhecedor da Bíblia. Por isso que no decorrer da nossa história ele mudou os mandamentos e as leis, porque ele quer atacar a Deus. E Satanás ataca a mim e a você, principalmente. Então Deus não criou um demônio. Deus criou um querubim da guarda, um anjo perfeito, de luz. Mais uma coisa que eu quero dizer para você. Em Isaías capítulo 15. Isaías capítulo 14, versículo 12 e o versículo 14 diz assim: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Satanás, ele queria ser mais que Deus. Satanás já era honrado. Abaixo de Jesus, Satanás, ele liderava. Mas só que Satanás, ele não tinha acesso à conferência que o Filho de Deus tinha, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinha. Ele estava abaixo dessas três pessoas e ser distintos. Satanás, ele queria subir mais que Deus, ele queria se aparecer mais que Deus, ele queria o lugar de Deus, ele contaminou os anjos, falando que o governo de Deus era ruim, era mau. E a gente vai estudar mais para frente. O que aconteceu no céu, hoje acontece também na terra. As pessoas não estão satisfeitas com as coisas. As pessoas estão cada vez
querendo pisar uma nas outras, a gente vai entender esse grande conflito. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, Pai, obrigado por mais um estudo que o Senhor nos deu. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Em nome de Jesus, amém, Pai. O Senhor nos abençoe.